no período de 75 anos. Agora imagine, e aqui nós estamos restritos a quê? A irmãos não se relacionar com irmãos, ou não deveriam se relacionar, parentes não se relacionarem, ou não deveriam se relacionar, porque essa proibição acontece lá no livro de Levítico. Até então, parentes se relacionavam, até aí vocês sabem disso, né? Pessoas se relacionavam. Porque nasceu Adão, nasceu Eva, teve filhos e filhas, vai se relacionar com quem? Primeiro entre irmãos, depois primos, parentes segundo grau, terceiro grau, por aí vai. Essa proibição passou a vir no livro de Levíticos. Então, se a gente dá um Google e vê de 1950 até 2025, qual foi o crescimento da população, então a gente vai ter um norte para entender que não é muito difícil. Quando a Bíblia diz que Adão gerou filhos e filhas, então poderia sim, muito fácil, esses filhos e filhas, porque ele foi expulso do Éden. Ele passou a viver fora do Éden. Então a Bíblia ela começa a narrar só pontos importantes. É isso que a gente precisa frisar. Algumas informações elas vão passar de forma bem superficial e outras a gente vai ter que caçar ali para tentar entender as referências bíblicas. Então quando alguém pergunta com quem Caim casou, casou-se com alguém da sua família, porque Adão gerou filhos e filhas. Aí eu coloquei aqui, muitas perguntas surgem entre elas, com quem Caim casou? Existiam outros povos? Caim foi para a cidade de Nod? Então, outro ponto que devemos também analisar. Nod era o nome de uma cidade, mas no hebraico significa fuga. Quando Caim ele sai dali da presença de Deus, ele vai para uma cidade de fuga, ou uma cidade de peregrinação, que na verdade não era bem uma cidade, era um ambiente, um lugar. Então ele foge da presença de Deus, ele vai para um lugar de fuga, para um lugar de peregrinação. A palavra Nod é a raiz do verbo vagar, em hebraico. Então nós vamos observar que quando Caim sai para Nod, ele vai vagar pela terra, ele vai andar pela terra. Não é à toa que ele diz assim, que se alguém encontrasse ele, poderia matar ele, Deus coloca um sinal neles. Pastor, que sinal é esse? Não sabemos, só sabemos que é um sinal visível, para que alguém pudesse olhar e saber que ele estava marcado e não podia tocar em Caim. Mas quem eram essas pessoas que poderiam matar Caim? Os próprios da família, né? Por mais que a população era grande, ia crescendo, e a idade era limitada até então a gente passa a perceber que era muito comum alguém saber o que Caim fez e querer se vingar. Mas aí Deus coloca uma marca em Caim. Tá? Este versículo nos dá uma noção sobre a população e levar em consideração que não existe uma narrativa cronológica. É isso que a gente deve se atentar na Bíblia. Tomar cuidado, porque às vezes a gente lê, a gente acha que a gente vai lendo, a Bíblia vai lendo, aconteceu tudo ali, imediatamente. E na verdade não é isso. Nós vamos encontrar que algumas informações se repetem, que nem você vai encontrar no livro do Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, até mesmo no capítulo 1, que Deus formou o homem, depois repete, Deus formou o macho e fêmea. Então essas informações, elas vão vindo aleatória, e isso faz com que a gente precise não só ler a Bíblia, mas analisar as escrituras sagradas. Pode falar. Hoje se torna então pecado? Desculpa, não te ouvi. Hoje se torna então pecado se eu ler o crime? Um pecado perante a Deus? Tá, tem o livro de Levíticos. Aí a gente vai esmiuçar isso mais pra frente, mas tem o livro de Levíticos, que não podemos nos relacionar com minha irmã, então tipo assim, filha do meu pai, que é minha irmã, não posso me relacionar com ela. Embora o pessoal do Nordeste, é muito comum isso, né? O pessoal do Nordeste se relacionar com parentes. Mas, biblicamente falando, não pode. Tendo a consciência, sabendo de que é errado, não pode. Pastor, e quem casou? E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tá bom? Agora, se depois você sabe e faz, aí tá errado, tá em pecado. Tá bom? Outra informação relevante. Paz. Amém. Qual o nome da senhora?